Estamos de volta no segundo bloco do Nova Notícias para falar de EMAPA. Um levantamento realizado pelo jornal Voz do Vale, a qual a matéria foi manchete do jornal, revela gastos com shows, contadores de fluxo de pessoas, locação de transformadores de energia, silagem de milho, sonorização, brigadistas, seguranças, banheiros químicos, entre outros. Todos esses itens de responsabilidade da Prefeitura de Avaré na 50ª edição da Exposição Municipal e Agropecuária, a EMAPA, que tem início no dia 1º de dezembro. O valor de 2,5 milhões de reais é bem acima do divulgado pelo secretário de Cultura, Diego Beraldo, durante a sessão ordinária do dia 3 de setembro de 2018, quando, na época, ele disse que os gastos com a EMAPA, gastos públicos, dinheiro da prefeitura, seria de 600 mil reais. Estamos falando de cerca de 2 milhões e 500 mil reais. Esses gastos são referentes a obrigações da Prefeitura, firmadas com a empresa Samor Produções Artísticas de Mogi Guaçu, que venceu a licitação. No total, são 15 itens do contrato, que vai desde gastos com shows, como a gente disse, até com banheiros químicos. Dos gastos da Prefeitura, o valor mais alto que será gasto será com shows, quase 1,5 milhão de reais. Sendo 350 mil reais para a dupla Henrique e Juliano, 300 mil reais para Marília Mendonça, 280 mil reais para Gustavo Lima, 203 mil reais para Luan Santana, 165 mil reais com gastos com shows da dupla Zezé de Camargo e Luciano, 95.400 reais com a dupla Pedro Paulo e Alex, 70 mil reais com a dupla Teodoro e Sampaio e 15 mil reais com a dupla Iago e Juliano. Com os contadores de fluxo das pessoas, né, o gasto estimado é de quase 50 mil reais. A Prefeitura ainda pretende contratar uma empresa para serviços de sonorização em eventos paralelos à 50ª EMAPA, a serem realizados também no mês de dezembro. A licitação está marcada para ocorrer, vai ocorrer no dia 20 de novembro e o custo estimado é de quase 24 mil reais. Para o evento, a empresa contratou uma empresa para o fornecimento de 200 toneladas de silagem de milho em embalagens de 800 e de 1.000 quilos, destinada à alimentação dos bovinos e ovinos participantes da festa. A licitação ocorreu no dia 23 de outubro, ao custo de 60 mil reais. O município teve um custo de quase 5 mil para a aquisição de peças para reparo do poço do recinto da EMAPA. Nos últimos meses, a Prefeitura promoveu diversas licitações de registro de preços de alguns serviços que iriam ser utilizados pelo município durante o ano de 2018. Um desses serviços é com banheiros químicos. Segundo o contrato firmado, caso a Prefeitura utilize 80 banheiros químicos pelo período de 4 a 10 dias, o valor seria de 300 mil reais, sendo 40 banheiros masculinos e 40 banheiros masculinos. Outros 26 mil reais seriam gastos com banheiros químicos adaptados para pessoas com deficiência, totalizando quase 330 mil reais. Ainda segundo o jornal, outro serviço contratado por registro de preços é o de brigadistas e seguranças. No Carnaval de 2018, com o serviço, a Prefeitura gastou 135 mil reais com 4 dias de evento. Com a EMAPA, que são 9 dias, os valores devem ultrapassar os 200 mil reais. No dia 12 de novembro, foi realizada uma licitação para a contratação de empresa para o fornecimento e fechamento de gradil. O custo estimado da licitação é de 160 mil reais. Os gastos ainda são maiores,
pois no dia 13 de novembro, a Prefeitura promoveu a licitação para a alocação de transformadores, com prestação de serviços de montagem, instalação, manutenção e de desmontagem dos equipamentos. Porém, até o momento os valores não foram divulgados. Com a contratação de uma empresa objetivando o fornecimento de passarela para o desfile da rainha, que também é um gasto do EMAPA, foram gastos aí R$ 4.300. Realmente é muita grana para uma cidade que não está nas suas melhores condições. A situação está meio feia pela cidade, aí onde as pessoas andam, vem aí mato alto, buracos nas vias, né? Até que deu uma diminuída nos buracos, mas ainda tem. Agora está circulando, após a notícia do jornal ser veiculada, e o jornal aí está nas bancas, o que aconteceu? Começou a aparecer umas historinhas aí no Facebook dizendo que o dinheiro da EMAPA seria do turismo. E esta informação não procede, tá? O levantamento feito aí pelo jornal do Gunhê e também aqui pelo do Vale Notícias dão conta que não tem nada a ver alhos com bugalhos. Sabe por quê? Porque todo o dinheiro do turismo de Avaré, ele foi redirecionado para o Arenão, que está sendo construído no Parque de Exposições e vai custar uma bagatela de mais de 10 milhões de reais. Você acha que se vai gastar mais de 10 milhões de reais com o Arenão, vai ter dinheiro para a festa? É lógico que não. A prefeitura, se confirmado esses valores de 2 milhões e 500 mil, a prefeitura contratou essa empresa Samor. Essa empresa Samor, ela tem que pagar um dinheiro para a prefeitura para ela poder explorar aí o Parque de Exposições. Só que o valor que ela vai dar para a prefeitura em contrato é de 500 mil reais, meio milhão. Ou seja, o que diz tudo isso? Que 2 milhões de reais devem sair dos cofres da prefeitura para a 50ª edição da EMAPA, que vai durar 9 dias e esses 2 milhões de reais vão aí embora. Daí a gente vê outras prioridades da cidade, como o Avaré Prev. Temos o Avaré Prev, a prefeitura está devendo a parte patronal do Avaré Prev, o valor é alto. Será que com esses 2 milhões não dava para amortizar essa dívida junto à Avaré Prev? E a Avaré poder ter o CRP, que é o Certificado de Regularidade Previdenciária, e com isso a Avaré poder receber recursos estaduais e federais? Será que isso não seria muito mais importante, a Avaré poder aí abrir as portas dos seus cofres públicos para que o governo federal, o governo estadual possam enviar esses recursos? Fica a pergunta no ar. O valor, como a gente disse, é bem maior do que o divulgado pelo secretário de Cultura, quando esteve na Câmara Municipal de Avaré no dia 3 de setembro. E lá ele disse: olha, nosso gasto será de cerca de 600 mil reais dos cofres da prefeitura, mais 500 mil da empresa daria 1 milhão e 100 mil. Só que o valor é mais que o dobro, segundo as estimativas divulgadas pelo jornal A Voz do Vale. É muita grana, é muito dinheiro público indo para uma festa. Ou seja, qual é a prioridade desta administração? Ainda estou tentando entender. Muito bem, seguindo as informações, falando ainda de política, porque o Ministério Público de Avaré instaurou um inquérito civil para apurar a denúncia de supostas irregularidades que teriam ocorrido na contratação de serviços de som, iluminação e palco para a Festa das Mães no Jardim Brasil pela Prefeitura Municipal. O ofício, comunicando a abertura do inquérito civil, foi encaminhado pela terceira promotora de justiça, doutora Gilmara Cristina Braz de Castro, e protocolado na Câmara Municipal no dia 13 de novembro. A denúncia foi formulada pelo vereador Ernesto Albuquerque, na sessão da Câmara que ocorreu no dia 22 de outubro de 2018. Na época, o vereador, pode até colocar a foto do vereador aqui para mim, ele disse o seguinte: eu falei que iria fazer uma denúncia que recebemos. Resolvemos investigar
o que se refere ao pregão presidencial 062/2018, que foi realizado para a contratação de serviços de som, iluminação e palco para a Festa das Mães no Jardim Brasil, disse aí o parlamentar. Ainda segundo o petista, a licitação ocorreu no fim de abril, sendo que o preço estimado para a contratação do serviço de som e iluminação era de R$ 8.500. O vereador destacou o seguinte ainda, abre aspas, a licitação foi aberta no dia 20 de abril e o preço era de R$ 8.500, tanto para o som como para a iluminação, e o palco estava estimado em R$ 3.200. Ernesto explicou que a licitação para a contratação do palco ocorreu normalmente, porém, para os serviços de som e iluminação, nenhuma empresa teria participado. Devido à licitação dar deserta, ou seja, não houve nenhuma empresa interessada em prestar o serviço, a Secretaria de Cultura teria determinado que a contratação ocorresse por meio de dispensa de licitação. Ocorre que os valores estimados de R$ 8.500 saltaram para mais de R$ 15.000, ou seja, quase o dobro da verba inicial. E o Ernesto ele conclui dizendo o seguinte, o secretário da Cultura, ou seja, o Diego Beraldo, alega, sem uma explicação muito convincente, que estava muito em cima da hora e resolveu contratar a empresa por dispensa de licitação. Ocorre que na hora que foram fazer essa dispensa, o preço dobrou, pois separou a licitação do som e da iluminação. O preço, que passou a ser de R$ 7.750 somente para a iluminação e mais de R$ 7.500 para o som. Portanto, a prefeitura teve um prejuízo de mais de R$ 6.000. Para Ernesto, a prefeitura teria contratado uma empresa conhecida, abre aspas, certamente chamou uma empresa conhecida e isso não pode, é ilegal. Isso foi tudo publicado no Semanário Oficial, tanto a revogação como a contratação por dispensa de licitação. Vamos encaminhar essa denúncia ao Ministério Público e também ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com toda a documentação, pois algo tem que ocorrer. Fecha aspas. O requerimento com a denúncia contou com a assinatura dos 7 vereadores que fazem a oposição à atual administração. Além de Ernesto, também o documento foi assinado por Francisco Barreto, Adalgisa Ward, Cabo Sérgio, Toninho da Lorça, Flávio Zandoná e Marialva Biazon. Caso o MP encontre irregularidades nas licitações, uma ação civil pública deverá ser impetrada no judiciário. Que coisa, não? Agora eu não consigo entender uma coisa. O secretário falou que não tinha tempo hábil. Pô, todo mundo sabe que no Dia das Mães é realizado a Festa das Mães. Não houve tempo hábil para fazer a licitação? Essa licitação é para estar aberta desde janeiro. Janeiro, fevereiro, março fazia essa licitação, né? Demorou tanto tempo fazer essa licitação, daí quando fez, nenhuma empresa apareceu, como estava perto, eles decidiram fazer por dispensa de licitação. Só que você não pode contratar serviços que ultrapassem R$ 8.000 sem uma licitação. Daí eles dividiram a parte do som e a parte da iluminação, que até então eram juntos no edital da licitação que iria ocorrer, que deu deserto. Muito estranho todo esse fato, o vereador chamou atenção, levantou a bola, encaminhou para o Ministério Público, o Ministério Público também. O Ministério Público não vai instaurar aí algum inquérito civil se ela não viu fumaça aí, né? E onde há fumaça há fogo. Então vamos aguardar a análise final do Ministério Público para a gente poder trazer aqui para vocês todas essas informações. O que é lamentável mais uma polêmica aí envolvendo a administração do prefeito Jô Silvestre. Muito bem, mudando de assunto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concedeu, em parte, um habeas corpus em favor do advogado Oswaldo Antônio de Oliveira, que foi preso e condenado a 8 anos e 9 meses de reclusão
por fazer parte de uma organização criminosa. A condenação ocorreu em junho de 2017. O benefício foi concedido após o advogado avareense Luiz Carlos Dalcin, que fez a defesa de Oswaldo Antônio, que também é um advogado de Avaré, foi impetrado em um HC, onde afirmou que o presídio a qual seu cliente se encontra, que é o de Tremembé 2, não conta com as condições exigidas no Estatuto da Advocacia e da OAB. A ação foi baseada no artigo 7º do Estatuto da Advocacia e também da OAB, que destaca em seu inciso 5º o seguinte, abre aspas, não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgada, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB e, na sua falta, em prisão domiciliar. Explicando, tem um estatuto, aí tanto da advocacia como da OAB, em que quando o advogado é preso, ele tem que ter uma cela especial. Ele não pode ficar em cela com outros presos que cometeram outros crimes. E no Brasil, dificilmente você encontra uma penitenciária que tenha todas essas condições. Algum presídio, principalmente da situação dele, que era uma situação de prisão em semi-aberto, né? Ou seja, ele pode sair de dia e à noite tem que retornar para o presídio, mais de uma sala especial. O que o advogado Luiz Carlos Dalcin fez? Foi lá, impetrou esse habeas corpus, solicitando que seu cliente não cumprisse mais pena no Tremembé 2, na penitenciária de Tremembé 2, e cumprisse a prisão domiciliar. Daí a Câmara Criminal de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao se reunir e analisar o caso, ela conheceu em partes esse habeas corpus, ou seja, ela disse realmente que as instalações de Tremembé não são adequadas para um detento aí como um advogado ou uma pessoa de ensino superior. E determinou que a Secretaria de Administração Penitenciária, a SAP, ela encontre um local, dentro de um prazo de 20 dias, que atenda, na verdade, né, o Estatuto da Advocacia e também da OAB. Caso isso não ocorra, o advogado Oswaldo, que foi preso em junho de 2017, ele vai para a prisão domiciliar, né? É uma situação que chama bastante a atenção, né? E só para destacar, a condenação do advogado Oswaldo, o Oswaldo e mais 3 advogados de Avaré, todo mundo se lembra aí quando teve a Operação Etos, né, a operação da Polícia Civil, que prendeu diversas pessoas, a máfia dos engravatados, advogados que trabalhavam em favor de uma facção criminosa, né? Essa condenação foi determinada pela Justiça de Presidente Venceslau em 2017, né? E também inclui aí Luiz Carlos dos Santos, ele é ex-vice-presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, que é o CONDEP. Eles haviam sido flagrados em novembro de 2016 durante as investigações que culminou na Operação Etos, que levou à denúncia de 49 suspeitos e que ainda aguardam sentença. A facção, segundo os investigadores, teria o intuito de capturar a área de proteção aos direitos humanos, cooptando advogados e formando uma célula jurídica da organização criminosa. O processo contra o grupo foi desmembrado e a sentença diz respeito à ação que tramita contra um dos integrantes dessa facção criminosa e também contra os advogados José Ribamar Baima do Lago Júnior, Simone Lage Guimarães e Oswaldo Antônio de Oliveira e também Marcos Antônio Nunes Barbosa. Segundo o Ministério Público, enquanto esse membro da facção criminosa foi condenado por integrar a organização criminosa e corrupção passiva, Lago Júnior recebeu a pena de 15 anos e 5 meses de reclusão, mais multa por integrar a organização criminosa e por corrupção ativa. Os outros 3 advogados, que inclui o Oswaldo, né, avareense aí, ele foi condenado a 8 anos e 9 meses de reclusão.
por fazerem parte da organização criminosa, né? Primeiro, parabenizar o papel do advogado Luiz Carlos Dalcin, que sempre encontra aí brechas aí para que entre com ações que beneficiem os seus clientes, né? Se isso é legal para a população, não é? Isso aí volta para os 500, né? Cada um julgue aí o Antônio como quiser, né? Mas tem as suas brechas na lei, nosso Código Penal já falo para vocês, é bastante ultrapassado há muito tempo, né? Tem que mudar muita coisa aí, tomara que agora no governo de Jair Bolsonaro, o novo ministro da Justiça, né? O juiz federal Sérgio Moro, mude tudo isso, passe pelo plenário, logicamente que é uma mudança na Constituição, no Código Penal, tem que passar pelo plenário, porque enquanto isso acontecer, vai ter aí diversas vacinas jurídicas, né? E nesse caso, o advogado Luiz Carlos Dalcin está com o Estatuto da Advocacia e da OAB debaixo dos braços e lá diz que o advogado preso, ele tem que ter cela especial, que atendam todos os requisitos de higiene e que não dividam a cela com presos, com pessoas que cometeram outro tipo de delito, né? Enquanto não mudar isso, né, vamos ter muito mais informações sobre esse caso. E pode dar uma jurisprudência isso daqui e outros advogados também serem beneficiados. Muito bem, mudando de assunto, vamos falar agora do Novembro Azul, né? Em outubro, tivemos aí o Outubro Rosa, né? Onde o nosso repórter Caio Augusto fez uma matéria belíssima, um quadro belíssimo que estreou aqui no programa e que vai voltar em breve, podem ficar sossegados. Agora chegou a hora do Novembro Azul, a hora de pensar no homem, né? Não somente em referente ao câncer de próstata, mas também a outras doenças relacionadas aí ao homem. E nosso repórter Caio Augusto está falando aí com o médico Dr. Nilson Bruno, que vai falar principalmente sobre o preconceito dos homens em relação ao exame de próstata. Confira todas as informações aí na matéria de Caio Augusto. Novembro Azul, o mês mundial de combate ao câncer de próstata chegou. E o do Vale Notícias preparou um bate-papo com o Dr. Nilson Bruno Evangelista, oncologista clínico, para esclarecer todas as dúvidas. Quanto mais se fala numa doença tão importante quanto o câncer, mais cria curiosidade, mais estimula o paciente a buscar prevenção. Então, a próstata é essa glândula que fica logo abaixo da bexiga, e da bexiga sai a uretra que conduz a urina até o exterior. Então a gente vê por essa imagem que a próstata é uma glândula que abraça a uretra. Então qualquer aumento dessa glândula vai produzir sintomas urinários, tipo urgência miccional ou urina muito pouco de cada vez. Mas grande parte das vezes o primeiro sintoma demora muito tempo para acontecer, por isso precisa ser feita a prevenção. Mas é importante a prevenção, porque muitas vezes acontece o tumor maligno, e não há alteração nenhuma, não há sintomatologia nenhuma. Quando aparecer a sintomatologia, a gente já vai ter uma doença avançada, muitas vezes com metástases ósseas, ou com comprometimento do estado geral, desnutrição, anemia, etc, etc. A próstata é um órgão macio. Se você percebe no toque qualquer situação de endurecimento, já pode ser um sinal precoce de que ali tem alguma alteração importante que justificaria uma biópsia. Então é fundamental que seja feito o toque prostático, complementado pelo PSA. O PSA é um exame sanguíneo que vai dosar o antígeno prostático, que é produzido só pela próstata, mas que não está só aumentado em casos de câncer. Ainda existe muito preconceito, né, doutor, dos homens fazer esse exame, aquelas brincadeiras. O que o senhor aconselha? Realmente existe uma série de brincadeiras, mas homem que é homem mesmo precisa fazer prevenção no câncer de próstata. Atualmente a gente sabe que 1 em cada 9 homens vai ter a doença maligna na próstata. Então, puxa vida, mas a gente sabe também que 1 em cada 36 homens morre por câncer de próstata. Então morrem muito poucos comparado com a incidência. É importante estar atento a diversos fatores que podem influenciar na prevenção. Se eu tenho um irmão ou um pai que tiver um câncer de próstata,
A minha prevenção deve iniciar aos 45 anos, com toque retal anual e o PSA anual. Se eu não tenho história nenhuma de câncer na família, especificamente o câncer de próstata, eu posso iniciar essa prevenção aos 50 anos. Para prevenção e tratamento, o doutor indica a Santa Casa e a Associação Abova. Fazemos quimioterapia na Santa Casa de Avaré e a Abova, Associação Beneficente Oncológica Voluntários de Avaré, tem dado um apoio soberbo no atendimento, no acompanhamento desses pacientes. Porque hoje está tudo muito caro, os medicamentos estão caros demais. E não podemos esquecer que quem procura acha, mas quem acha, cura. Vamos fazer o diagnóstico precoce, vamos nos empenhar em pegar a doença bem no iniciozinho, que com certeza a probabilidade de cura é muito grande. Realmente o preconceito é o pior dos casos, né? O homem, sabe, eu não entendo algumas coisas. Tem pessoas que são tão machos, não sei o quê, né? Aquelas de machões, que chegam e começa aquela brincadeira dos amigos. Aí começa o preconceito já, né? A brincadeira dos amigos. Ô, você completou 50 anos, já foi lá no doutor tal que tem um dedão grande. É assim que começa, uma brincadeira idiota. Daí a pessoa fica com isso na cabeça e acaba não passando. E, de repente, a partir dos 50 anos, esse câncer de próstata começa aí realmente a aparecer e, de repente, quando você começa a sentir alguma dor, o estágio dessa doença está muito avançado. Daí que é o problema. E pessoas que já têm algum tipo de problema na família, têm que começar a fazer os exames com 40 anos. Com 40 anos. Chega de preconceito, gente. Pensa na sua saúde. Enquanto alguns tontos estão tirando sarrinho, pode ser que você tenha algum problema grave, algum câncer de próstata, algum problema aí, e você, por esse preconceito idiota, acaba não passando pelos exames. Aí o que acaba acontecendo? Você é que vai sofrer, a sua família é que vai sofrer. Porque eu repito, o câncer hoje é a pior doença que existe. É a doença que abala não somente a pessoa que está cometida com esse câncer, como também as pessoas, a família todo ao redor, inclusive os amigos idiotas que ficam fazendo brincadeiras com preconceitos como esse. Uma coisa tão séria que acaba virando um motivo de brincadeira para alguns palhaços. A verdade é essa. Chega desse tipo de brincadeira, chega desse tipo de preconceito. Faça um exame, gente. Você que tem mais de 50 anos, completou 50 anos, faça o exame. Você que tem aí 40 anos de idade, que já teve problemas na família relacionados ao câncer de próstata, faça o exame. Procure um médico. Vá se cuidar. Cuide da sua saúde. A única coisa de bem que a gente tem na nossa vida é a nossa saúde. A gente tem que ver bem, porque sem saúde a gente não tem uma vida legal. Então chega de preconceitos babacas. Muito bem, vamos para o nosso segundo intervalo e já estaremos de volta com o terceiro e último bloco no Vale Notícias, inclusive com informações da região. Até já!